Boa noite. Aplaude o Senhor Jesus. Ergue os teus braços o mais alto que você pode. Você acabou de dizer que você é livre. Em Jesus nós somos livres. Diga comigo: Senhor Jesus, em Ti eu sou livre. A liberdade eu encontro em Ti. Seu amor me alcançou, numa cruz me salvou, perfeito amor, me resgatou, liberdade, encontro em Ti, graça que me alcançou, minha esperança está em Ti, minha esperança está em Ti, meu Jesus, meu Redentor. Seu amor me alcançou, numa cruz me salvou, perfeito amor, me resgatou, canta forte, liberdade encontro em Ti, encontro em Ti, graça que me alcançou, minha esperança está em Ti, está em Ti, meu Jesus, meu Redentor, meu Jesus, meu Redentor. Ergue teus braços, ergue tua voz e declara: infinito amor, infinito amor, infinito amor, como não me entregar, como não me abandonar, infinito amor, impossível descrever o Teu grande, mais uma vez, infinito amor, infinito amor, como não me entregar, como não me abandonar, infinito amor, impossível descrever o Teu grande amor por mim. Coloca a mão no seu coração, feche os teus olhos e deixa Deus te amar nessa hora, porque o amor dele é infinito por você. Deixa o Senhor amar você. Você que está em casa, deixa o Senhor te amar. Deixa o Senhor olhar nos teus olhos. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo hoje, mas Jesus agora está visitando a sua casa. Jesus agora está visitando o seu lar. Jesus, quando foi ressuscitado, não existia mais paredes. Ele entrava na casa dos discípulos pelas paredes, porque para Jesus não existe mais tempo, não existe mais espaço. Jesus está dentro da sua casa agora. Jesus está neste lugar agora. Você que está aqui, você que está em casa, Jesus está aqui. Se entregou por amor, numa cruz me salvou, perfeito amor, me resgatou, liberdade encontro em Ti,
liberdade encontro em ti. Graça que me alcançou, graça que me alcançou. Minha esperança está em ti. Minha esperança está em ti. Meu Jesus, meu Redentor, meu Jesus, meu Redentor. Eu quero ver você, se entregou por amor, se entregou. Numa cruz me salvou. Declara, perfeito amor, me resgatou. Canta a sua salvação, liberdade, liberdade, encontro em ti. Graça que me alcançou, graça que me alcançou. Minha esperança está em ti, meu Jesus, meu Redentor, meu Jesus, meu Redentor. Ergue teus braços, ergue tua voz e declara: infinito é o teu amor, Jesus. Declara: infinito amor, infinito amor. Como não me entregar, como não me abandonar. Infinito amor, infinito amor. Impossível descrever o teu grande amor por mim. Infinito amor, infinito amor. Como não me entregar, como não me abandonar. Infinito amor, infinito amor. Impossível descrever o teu grande amor por mim. E aplauda este amor de Jesus. Aplaude forte esse amor de Deus que é infinito. Olha para quem está do seu lado e diga: o amor de Deus é infinito por você. O amor de Deus é infinito por você que está em casa. Mesmo que as pessoas não te amem, Jesus te ama. O amor dele é infinito. Amém? Senta-se. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos e irmãs, é com muita alegria que estou aqui, com muita alegria que recebi esse convite. Meu nome é Frei Gilson, sou carmelita, mensageiro do Espírito Santo, vim lá de São Paulo, sou padre há 2 aninhos só, padre novo, mas Deus me chamou, porque quis, porque me escolheu. Nós estamos aqui vivendo um momento forte, 3º dia da série, confiantes no quê? Na vitória. Confiantes na vitória. Hoje nós vamos meditar um tema muito importante na nossa vida. Um tema que toca a todos nós. Proclamando a vitória sobre os traumas do passado. Proclamando a vitória sobre os traumas do passado. Por isso que eu disse que é um tema que toca a todos nós. Por que é um trauma? O trauma é uma ferida. Explicando o que é um trauma é bem simples, é uma ferida. É uma ferida do passado. Irmãos e irmãs, quem não tem uma ferida do passado? Quem de nós aqui não tem uma só ferida do passado?
Quantos de nós choramos feridas do passado? Quantos casamentos. Você pode prestar atenção que toda briga de casamento aconteceu uma coisa hoje, mas sempre volta ao passado. Sempre tem uma ferida do passado que ainda está latejando. Briga de pais com filhos sempre tem feridas do passado. Meus irmãos e minhas irmãs, você que está em casa, esse tema é para você. Esse tema é para você que está aqui. Jesus quer curar o seu passado. Jesus hoje quer curar os traumas da sua vida, amém? Você acredita nisso? Olha para quem está do seu lado e diga: Jesus quer curar os traumas do seu passado. Jesus quer curar os traumas do seu passado. Quem tem trauma, diga eu. Eita. Jesus quer curar. Gente, e por que nós vamos pedir para que hoje Jesus entre no nosso passado e cure nossos traumas? Porque para Jesus não existe tempo. Para Ele, passado, presente, futuro, é o hoje, agora. Para Deus não existe tempo. Por isso que Deus pode sim visitar o nosso passado e nos curar dos traumas que eu e você carrega. Esses traumas que muitas vezes foram causados por erros pessoais. Quantas pessoas têm traumas por erros pessoais? Por exemplo, muita gente pode ter esse trauma que vou dizer agora, porque muita gente me escuta em casa. Mas, por exemplo, o trauma da pessoa que aborta um filho. É um erro pessoal. Ela porque talvez não estava preparada para ter um filho. A pessoa porque talvez não estava, foi pressionada, tantas coisas que envolveram aquilo, e ela decide abortar. Só que sempre depois de um aborto, existe um trauma. E nós que somos padres, atendemos pessoas senhoras, que abortaram na juventude, mas ainda carregam o trauma. Portanto, o trauma pode vir por causa de erros pessoais. Mas também o trauma vem às vezes pelo erro dos outros. Porque alguém te humilhou, porque alguém te perseguiu, porque alguém te rejeitou. E quantos são os casos de, muitas vezes, pessoas que foram rejeitadas na infância, foram abandonadas na infância, receberam violência sexual. Irmãos, nós somos muitas vezes marcados por traumas. E Deus hoje quer curar todos eles. Coloca a mão no seu coração e diga: Jesus, visita meus traumas. Visita meus traumas. Visita cada trauma meu, Jesus. Visita cada trauma meu, Jesus. Irmãos e irmãs, você que me assiste em casa, o maior problema do trauma é quando ele começa a gerar pecado. O trauma, ele não para só naquele dia que eu recebi o trauma. Não, ele tem uma consequência cruel. E ele começa a gerar pecado. E aí começa a ser danoso. Porque veja, muitas vezes não temos culpa de ter tido trauma. Quem aqui teve culpa talvez de ter traumas? Não se culpe porque tem trauma. E eu não estou aqui culpando você que tem um trauma. Nem por seu próprio erro, nem pelos erros dos outros. Agora, o problema, e aí que o diabo bota a mão, é quando o trauma começa a gerar o pecado. E qual é um dos pecados que o trauma gera? Eu vou falar vários. Um pecado que o trauma gera é mágoa.
Alguém te violentou, alguém te perseguiu, alguém te rejeitou, e então você começa a sentir mágoa daquela pessoa. E a mágoa, ela vai fazendo que você fique preso àquela pessoa. Irmãos e irmãs, e essa mágoa começa a ser um pecado cruel. E essa mágoa vai corroendo você por dentro. Quanta esposa está magoada com o marido? Quanto filho está magoado com os pais? A mágoa vai então estragando o seu coração. A mágoa vai te corroendo por dentro. E a mágoa vai tirando a sua vida, vai tirando a sua alegria. Veja, esse é o problema do trauma, quando o trauma gera pecados. E da mágoa, muito bem, a gente começa a ir para a raiva. De repente eu já estou com raiva daquela pessoa. De repente eu já não suporto mais ver aquela pessoa. De repente eu não consigo mais conversar. De repente eu começo a odiar essa pessoa. Ela já não me desce mais na garganta. Se ela está passando numa rua, eu tenho que passar na outra. De repente eu não falo mais com essa pessoa. E esse trauma vai gerando mágoa. Esse trauma vai gerando ódio. Irmãos e irmãs, isso é terrível. E por que é terrível? Porque a Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão é um assassino. Aquele que odeia o irmão é assassino. Veja, o trauma vai criando em você a mágoa, vai criando em você o ódio, e aí o diabo começa a entrar. Aí o diabo começa a fazer festa no seu coração. Quando entra mágoa, quando entra raiva, que mais que entra? Culpa. Quantas pessoas depois de um trauma se sentem culpadas? Quando não culpa a si mesmo, porque quantos depois de um trauma se culpam a si mesmos? E essa é a pior coisa que pode existir. Porque nem Deus te culpa, nem Deus culpa você, mas a pessoa ela começa a se culpar. Esse trauma vai trazendo culpa-se a si mesmo, culpa as pessoas, a culpa é dela, a culpa é daquele, a culpa é daquela situação. Ou então, o que é pior, é quando a pessoa começa a culpar até Deus. Eu conheço tantas pessoas que culpam a Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Por que esse sofrimento está acontecendo comigo? E coloca a culpa em Deus. Não, filho, filha, não coloque a culpa em Deus. Isso é artimanha do diabo na sua vida. Deus não tem culpa de nada. Nós culpamos a Deus. Você entende o que o trauma está gerando? Mágoa, ódio, raiva, culpa. E o trauma não vai, ele vai indo mais longe. O trauma gera sentimento de inferioridade. A pessoa não se sente amada, se acha menor que todo mundo. Começa a ficar, gente, uma pessoa que é marcada por trauma, ela tende a esse risco muito grande, ela tende a ficar carente. E ela vai se sentindo inferior, e ela vai se sentindo carente. E você pode ver uma pessoa muito carente,
é uma pessoa que teve muitos traumas na sua infância, na sua adolescência, na sua vida. Um momento da sua vida ela não foi amada, e veja, todo trauma é por falta de amor. O trauma é uma falta de amor que eu não tive em algum momento da minha vida, porque eu e você, todos nós queremos ser amados, todos nós nascemos para amar. Ninguém de nós, gente, suporta não ser amado, ninguém de nós, gente, suporta ser rejeitado, ninguém de nós. E quando nós não fomos amados pelo nosso pai, quando nós não fomos amados pela nossa mãe, quando nós não fomos amados por aquela pessoa que nós esperávamos muito, por aquele marido, por aquele namorado, por aquele amigo, por aquela pessoa, então aquilo vai gerando rejeição, aquilo vai gerando carência, e o diabo vai entrando, e o diabo vai entrando. O diabo vai entrando nesses sentimentos, a ponto também de gerar medo, mágoa, ódio, rancor, sentimento de inferioridade, medo. A pessoa tem medo, por exemplo, se ela teve um trauma lá na sua infância de um abuso, hoje ela tem medo de se relacionar com alguém. Tem medo de ser abandonada de novo. Tem medo de ser rejeitado de novo. E o diabo então vai investindo no medo. E o medo pode ser diverso. Medo de amar. Medo de sonhar. Medo de namorar. E quanta gente vai ter medo até de escuro, vai ter medo de certo animal, vai ter medo disso, daquilo, dependendo do trauma da pessoa, a pessoa vai tendo medo. Irmão e irmã, Jesus quer curar você de tudo isso. Jesus quer tirar a mágoa, Jesus quer tirar a raiva, Jesus quer fazer você se sentir a pessoa mais amada do mundo, Jesus quer tirar esse medo do seu coração, Jesus quer tirar esse medo de você. Eu não sei se você sabe, mas na Bíblia a palavra não tenha medo aparece 364 vezes. É como se Jesus quisesse te dizer, todas as vezes do ano, todos os dias do ano, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Jesus está dizendo isso para você agora. Não tenha medo. É Jesus quem está nos tocando, gente. O pior acontece ainda quando o trauma me leva a uma falta de perdão. Eu me magoei com a pessoa, ela me fez mal, ela nem merece o meu perdão, e eu fecho o meu coração, e eu vou criando no meu coração um monte de pessoas as quais eu não perdoo. Irmãos e irmãs, eu estou relatando pecados que os traumas geram. E eu quero perguntar para você, você não vai me responder não. Tem alguém que você não perdoa? Tem alguém que você precisa perdoar? Pergunto para você que está em casa. Tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que você não perdoa? Hoje é dia de você perdoar. Olha para quem está do seu lado e diga, hoje é dia de você perdoar. Hoje é dia de você perdoar. Porque a Bíblia diz que aquele que não perdoa, Deus também não vai perdoá-lo. Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão?
Até 7 vezes? Não, Pedro, 70 vezes 7. Ah, mas ele é um inimigo, ele me fez mal. Aí Jesus vai dizer: amai vossos inimigos. Ah, mas ele falou mal de mim. Fazei bem àqueles que vos perseguem. Ah, mas me caluniou. Bem-aventurados sereis vós quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem todo mal contra vós. Você quer seguir a palavra de Deus? Você quer ser curado de todo trauma? Diga: eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, Ser curado de todo trauma. ser curado de todo E nessa trauma. noite, Nessa noite, diga forte: nessa noite, eu vou proclamar eu vou proclamar a tua vitória, Senhor, a tua vitória, sobre Senhor, todos, sobre todos os meus os traumas. meus traumas. Em nome de Jesus, Em nome de eu Jesus. sairei daqui Eu sairei uma daqui pessoa curada. uma pessoa curada. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja, o trauma é uma porta para o diabo. Escuta o que o padre vai dizer agora. O diabo, para entrar na nossa vida, ele precisa de algumas portas. Uma delas é o pecado grave. O diabo entra, veja, eu estou falando porta aberta. Se você tiver alguma dessas coisas que eu vou dizer, é a porta que o diabo entra. É tipo assim, você deixou a porta aberta e você falou: entra, diabo, minha vida está para você, minha vida é aberta. E aí tem gente que não entende o porquê que o diabo está atormentando a vida. Tem gente que não entende o porquê que está acontecendo tanta coisa ruim, porque está deixando a porta aberta para o diabo. Uma das portas que não pode ter aberta, porta aberta para o diabo, é pecado grave, envolvimento com ocultismo, macumba, espiritismo, e vai embora, essas coisas tudo aí. Falta de perdão. Se você não perdoa alguém, é porta aberta para o diabo, porta aberta para o diabo. E o trauma, quando a pessoa não consegue superar isso, o trauma vira uma porta aberta para o diabo. Por quê? Porque o trauma vai gerando tudo isso que eu disse: o medo, a culpa, o ódio, a raiva, a mágoa, a falta de perdão. Então o diabo entra. E aí o que o diabo faz? O diabo, pelo trauma, que é uma porta aberta para ele não te deixa viver o hoje. Quem está preso aos traumas, quem está cheio de trauma e não está curado dos traumas, ele vive preso ao passado. Vive com medo do futuro. E esquece de viver o momento mais bonito que você tem, que é o hoje, que é o agora. O diabo então vai prendendo você e você não consegue viver. Você não consegue viver sua vida. Talvez seja por isso que muita gente fala: minha vida está travada, minha vida não anda, minha vida não vai para frente. Porque muita gente está presa a trauma, muita gente está presa ao passado, e aí não consegue viver o presente, e tem medo do futuro. E o diabo é sujo. Diga comigo: o diabo é sujo. O diabo é sujo. O diabo é sujo, gente. Por que o diabo faz? Ele faz vocês, ele te culpa. Ele bota o dedo na sua cara. Você é culpado. Você é culpado. Você é culpado. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo desceu do céu, se fez homem, morreu numa cruz para tirar a nossa culpa, para tirar a nossa condenação. E o diabo quer botar o dedo na sua cara e dizer que você é culpado. E eu tenho que te dizer, irmão e irmã, não aceite acusação, porque Jesus já tirou de você toda a sua culpa. Jesus já tirou de você toda a condenação.
Jesus já tirou de você todo o pecado pelas suas chagas, e nós estamos nessa novena linda, fazendo essa série linda, as santas chagas de Jesus. Sim, pelas suas chagas nós fomos curados, não há mais culpa, não há mais condenação, não há mais trauma, Ele curou tudo, amém? Amém. Diga: eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. E eu pergunto para você: você quer vencer os traumas na sua vida? Sim. Pergunta a você que está em casa: você quer vencer os traumas na sua vida? Você quer que o Senhor cure seus traumas? Pergunta aí para o irmão que está do teu lado: você quer vencer? Diga: eu quero. Eu quero. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Veja, disse para você que todo trauma é por falta de amor. Todo trauma é falta de amor. A primeira coisa que você tem que entender para vencer os traumas, preste atenção, você, em primeiro lugar, precisa reconhecer os seus traumas. Amém? Reconhecimento. Porque se você ficar fingindo para você mesmo: não, eu estou bem, não, eu não tenho nada, então você está colocando uma máscara, você não está reconhecendo, você está com medo de se reconhecer doente, você está com medo de reconhecer tua dor. Irmão, irmã, eu quero convidar você hoje a reconhecer os teus traumas, porque a Bíblia diz que Jesus não veio para os sãos, mas Jesus veio para os doentes. Se você se reconhecer doente, Jesus vai vir até você. Veja então como isso é importante. O primeiro passo é o reconhecimento. Eu me ver como de fato sou, eu ver que estou machucado. E veja, e se você não reconhece que você está machucado, deixa eu te ajudar. Se você é uma pessoa que não consegue amar, se você é uma pessoa que não consegue se dar bem com as pessoas, se você é uma pessoa que briga o tempo todo, se você é uma pessoa que não se dá bem com esse e com aquele, provavelmente com você há traumas do passado. Uma pessoa que não sabe se relacionar bem, uma pessoa que em qualquer relacionamento que entra, seja com qualquer pessoa, a briga, a discórdia, isso e aquilo, provavelmente há muitos traumas. Feriu a tua capacidade de amar, feriu a tua capacidade de amor, você entende? Portanto, que hoje todos nós, e nós todos iremos hoje estar diante do Santíssimo Sacramento, que todos nós hoje reconheçamos as nossas fraquezas, que nós todos hoje reconheçamos os nossos traumas. Eu já consigo enxergar o diabo saindo da vida de muita gente. O diabo que se prendeu a traumas, o diabo que se prendeu a emoções negativas. A partir do momento que você reconhecer diante de Jesus os teus traumas, é como se o diabo tivesse sendo descoberto da sua vida. E o diabo vai ficar irritado e vai dizer: ela descobriu a brecha que eu estava entrando. Reconheça, não tenha medo, porque o reconhecimento não é dar pronto para o diabo, não. O reconhecimento é dizer: Jesus, entra nos meus traumas, entra, aqui está, escancara o coração. Segundo passo, ame a sua história. Ame a sua história, porque talvez você não tenha culpa do que aconteceu com você lá atrás, você não tem culpa dos seus traumas, você não tem culpa de ter ficado com essa ferida no coração. Agora você precisa aceitá-la, porque se você não aceitar a sua história, não haverá cura. Você precisa aceitar você do jeito que você é.
Porque o diabo quer isso, que a gente não aceite, que a gente reivindique. Eu queria que fosse diferente. E aí você começa a culpar, você começa a querer achar culpado. Deus é o culpado, aquele é o culpado. Eu me culpo. Não, aceitar a sua história. E o mais bonito é amar a sua história. Mas como, Frei, amar uma história que não foi tão boa? Se você conhecesse a minha história, se você soubesse o que eu vivi na minha infância, você não diria isso? Como aceitar que passei fome na minha infância? Como aceitar a traição de um pai? Eu não estou falando, filho, preste atenção, eu não estou dizendo para você aprovar o fato, eu não estou dizendo para você aprovar a coisa errada, mas eu estou dizendo o que aconteceu, e agora você vai ter que aceitar, e você vai ter que amar a sua história, e você vai ter que dar a volta por cima, amém? Sem aceitação, não dá. Cuidado, quando eu digo que Jesus vai nos curar, eu não estou dizendo que você vai ganhar e vai ter uma amnésia, porque tem gente que acha que é assim, Deus vai curar, eu nunca mais vou lembrar do que aconteceu. Você acha que vai ser assim? Não, sempre estará na sua memória, só que enquanto tiver na sua memória e doer, é porque não foi curada. Mas um dia você vai se lembrar e já não vai mais doer. Significa que você foi curada por Jesus. Amém? Amém. Primeiro passo, reconhecimento. Segundo passo, ame sua história. Terceiro passo, rompa com o passado e reconstrua uma nova história. A Bíblia diz que nós precisamos romper com o passado, nós precisamos romper com o homem velho. Rompa com esse passado, aconteceu, rompa. Foi um pecado de você ou do outro, rompa com o passado, comece a viver uma nova vida em Jesus Cristo. É preciso que haja rompimento. Quarto, perdoe. Repito, perdoe. Porque não perdoar é estar preso ao passado. É difícil perdoar, sim ou não? É difícil. Ah, como é difícil. Mas se você não perdoar, você ainda vai estar preso ao passado. Irmão e irmã, faça essa experiência nessa noite. A experiência de perdoar quem você precisa perdoar. E às vezes, deixa eu dizer uma coisa importante, às vezes você tem que perdoar a você mesma. Algumas pessoas que mais nós devemos perdoar, eu mesmo. Segundo, papai e mamãe. Um monte de traumas que temos é por causa de papai e mamãe. Depois, as pessoas mais próximas de nós, mas também muitos de nós temos que perdoar Deus, porque achamos que Ele errou conosco. Irmãos e irmãs, essa noite será maravilhosa. Essa noite, nós vamos pedir para que Jesus cure os nossos traumas. Reconhecimento. Ame sua história. Rompa com o passado e perdoe. Se você seguir esses passos, você vai encontrar a cura. E o que vai acontecer com você depois que for curado dos traumas? Você vai ser uma pessoa feliz. Você vai ser uma pessoa alegre. Você vai tirar a tristeza que talvez há no seu coração. Talvez essa depressão que você vive vai sair. Toda depressão está firmada em algum trauma. O mal do nosso século se chama depressão. É uma doença que parece que está ficando comum, não é verdade? Toda depressão tem a sua raiz
em algum trauma? Irmão, irmã, Jesus quer te livrar, Jesus quer te salvar, Jesus quer te curar. Amém? Amém. Fique em pé um pouquinho. Eu quero convidar você que está em casa a já ir trazendo para nós seus pedidos de oração, porque nós iremos orar. Eu já vejo muitas pessoas chorando em casa, porque enquanto o padre fala, os seus traumas vieram à sua cabeça, os seus traumas vieram à sua memória. E o pior é que quando as lágrimas escorrem, o coração também dói. E veio muitas mágoas de pessoas, ódio de pessoas. Mande o seu pedido para nós, Rede Católica da Igreja, associado, pedido de oração. Você pode ligar, número 41 32 21 60 60. 41 32 21 60 60. Tecle 1. Mande os seus pedidos para nós, porque nós iremos orar. Nós iremos orar pelo seu pedido. Nós iremos orar para que Jesus cure o seu trauma. Coloque a mão no seu coração. Se entregou por amor numa cruz, me salvou. Perfeito amor me resgatou. Liberdade encontrei em ti. Liberdade encontro em ti. Graça que me alcançou. Minha esperança está em ti, meu Jesus, meu Jesus, meu Redentor. Pegue teus braços e declara: infinito amor, infinito amor, infinito amor. Como não me entregar, como não me abandonar. Infinito amor, infinito amor. Impossível descrever o teu grande amor por mim. Com seus braços levantados, feche seus olhos e deixa o Senhor te amar agora. Deixa o Senhor revelar a você os seus traumas. Espírito Santo, eu peço agora que tu invadas a nossa memória e traga da nossa memória todos os registros negativos, todos os registros que doem, todos os registros que machucam, todas as lágrimas que ainda estão na nossa história, Jesus. Situações mal resolvidas. Tem muita situação na sua vida mal resolvida, muita coisa do passado mal resolvida, e você diz assim: deixa pra lá, isso não vai dar nada, deixa pra lá. Não, irmão, Deus quer resolver, porque essas situações ainda te atrapalham, essas situações ainda te aprisionam. Você se sente aí numa pessoa presa. Em nome de Jesus, vai abrindo agora o coração para Jesus. Vai abrindo o coração para Ele. Você que está em casa, abra o coração para Jesus, porque Jesus está entrando na sua casa, Jesus está entrando no seu coração. Senhor, antes que nós falemos, o Senhor já conhece a nossa história. O
O Senhor já conhece o nosso passado, o Senhor conhece o nosso presente e o Senhor conhece até o nosso futuro. O Senhor conhece tudo de nós. Senhor, essa noite eu quero lhe pedir a graça, libere muito amor, muito amor, muito amor, muito amor sobre todos nós, porque o seu amor pode nos curar, tirando todo medo, tirando toda raiva, tirando toda mágoa, tirando todo ódio, tira toda culpa. Ore alabassuri candalarala, ore alabassuri andarala, ore candalalala. Pega teu braço, ergue teu braço, e se você sabe, ora no Espírito agora. Ore alalalala, Jesus te perdoa neste momento, Jesus te perdoa nessa hora. Oh, candaralalabassore candala. Toca no Senhor, toca no Senhor. Se entregou, cante, por amor, numa cruz me salvou. Perfeito amor, me resgatou. Liberdade encontra em ti. Graça que me alcançou, me alcançou. Minha esperança está em ti. Minha esperança está em ti. Meu Jesus, meu Jesus, meu Redentor. Ergue teus braços e declara infinito. Amor, infinito amor, como não me entregar, como não me abandonar. Infinito amor, impossível descrever o teu grande amor por mim. Só você, infinito amor. Infinito amor, como não me entregar, como não me abandonar.